Podcast Liderar é um Direito, com Ricardo Siqueira. Sejam bem-vindos ao podcast Liderar é um Direito. E hoje estamos aqui com um professor. Já foi meu professor, continua sendo meu professor e alguém que eu paro porque sempre tenho algo de valor para escutar. Do professor Marcelo Girardi. Muito obrigado por ter Obrigado recebido. pelo convite, Ricardo. Muito obrigado, eu que fico muito feliz. Uma satisfação estar aqui com você. Fico muito feliz. Com seus espectadores também e ouvintes. Hoje nós temos a oportunidade de aprender, de compreender alguma coisa. Porque hoje eu posso dizer com certeza que nós estamos trazendo inteligência para toda a região aqui central de Santa Maria e também para esse programa. Marcelo, eu gostaria que tu se apresentasse. Da onde tu vem, qual que é a tua história, qual que é o teu negócio, quem é o Marcelo Girardi, para aqui para o público de Santa Maria e região. Tá bom, vou fazer isso numa síntese muito rápida. Eu venho de Brasília, Ricardo. Eu nasci em Brasília e atuei em Brasília durante muito tempo. Eu fiquei no Tribunal de Justiça, eu entrei no Tribunal de Justiça em 1994, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Fiquei lá durante 21 anos. Nos últimos 15 anos que eu fiquei lá, eu ajudei a montar vários projetos de gestão no Tribunal de Justiça e um deles foi o projeto de mediação de conflitos. Depois eu saio do Tribunal de Justiça, crio uma empresa especializada em gestão das relações, negociação, mediação, soft skills, trabalho para lideranças, para instituições públicas e privadas, ajudando essas instituições a montarem programas de resolução de disputas, como ministérios públicos, Advocacia Geral da União, tribunais federais, estaduais e assim por diante, e também atuo com lideranças na área privada, ajudando diretores, executivos, C-levels, todas as categorias e faixas dentro de uma empresa a desenvolver a capacidade de negociar e de fazer a gestão das relações de maneira produtiva e construtiva. Então, hoje o meu trabalho vai muito nessa direção, consultoria e treinamento nesses ambientes, e faço aqui um percurso de docência na Faculdade Antônio Meneghetti, principalmente na parte de liderança, nos programas do MBA, a gente se conheceu lá, né? E nos programas de especialização, na pós-graduação e na formação, na alta formação de líderes no Recanto Maestro, que trabalha com todo o país, né, toda a região, todo o Rio Grande do Sul, mas também em vários lugares do país. Então, esse é um pouco do meu percurso e agora, há 3 anos para cá, eu moro no Recanto Maestro. Eu fiz essa opção de vida, sair da cidade, né, dos grandes centros e vir para cá, que é um grande centro de arte e cultura humanista. Então aqui eu fiz um reset, porque a gente está no meio da natureza e ao mesmo tempo no meio de um projeto muito forte de empreendedorismo, de educação e de liderança. Então, muito rapidamente, esse é o meu percurso. Professor, eu vou dizer para as pessoas que ainda não ouviram o nosso podcast e também para ti como funciona. 3 blocos. Primeiro bloco, liderança. Segundo bloco, estilo de vida. E terceiro bloco, aquela pitadinha do direito. Vantagem jurídica no direito. E que bom que a gente vai conversar com uma pessoa que já atuou, né, nos tribunais, né, e vai dar essa visão dos tribunais daqui a pouco para os advogados, para as pessoas que são operadores do direito. Perfeito. Professor, o senhor disse que o senhor dá curso de mediação, negociação. O que faz um líder ser um bom solucionador de problemas através da mediação? Bom, o líder ele trabalha basicamente com pessoas. O líder ele não cuida diretamente do processo, ou não deveria cuidar. O trabalho do líder é com gente,
com as pessoas, com os colaboradores que cuidam, por exemplo, dos clientes, que cuidam das operações, que cuidam da excelência de um serviço prestado. Então, o líder, quando se pergunta para um líder qual é o teu principal foco, e ele responde, o meu principal foco é o meu cliente, é o meu consumidor final, por exemplo, ou dentro de qualquer situação que seja, por exemplo, o usuário dentro do serviço público, cliente na área privada. É interessante porque não é, de fato. O principal foco do líder deve ser nas pessoas que cuidam dos clientes daquela empresa, por exemplo. Nas pessoas que se relacionam com o público que aquela instituição, que aquela empresa, que aquela organização lida. Então, o líder, na base, deve ser um grande gestor das relações. Um gestor capaz de resolver todas aquelas contraposições dialéticas que acontecem, as divergências, as diferenças naturais que acontecem em qualquer organização, em qualquer business, em qualquer negócio, em qualquer situação onde se reúnam pessoas com determinado fim. O líder é aquele que ajuda a resolver as divergências para fazer as coisas andarem, né? As melhores equipes são lideradas por pessoas que têm essa ideia de que aqui os problemas vão acontecer, aqui os conflitos vão acontecer e a gente vai resolver de uma forma construtiva. Porque eu já vi muitos negócios ruírem, muitas equipes também se fecharem em função de conflitos mal resolvidos, de problemas mal resolvidos. A nossa vida é resolver problema, né, Ricardo? Sim. O problema te coloca na ação, te coloca na necessidade do desafio. Cada problema resolvido, bem resolvido, você ganha em capacidade, em experiência, em avanço, em competitividade. Então, o problema não é o problema em si, é o modo como a gente lida com as situações problemáticas. E hoje em dia, mais do que nunca, nós temos muita pressão por resultado, prazo, resolver problemas, atingir metas. E essas pressões, elas criam uma espécie de terreno fértil para que os conflitos apareçam. Então a gente tem que estar pronto para lidar com os conflitos de forma construtiva. E o líder, ele é sempre um exemplo, né? Ele é a ponta, todo mundo olha do jeito que ele lida com as situações conflitivas, o jeito que ele lida com as pessoas. Eu costumo dizer que o nosso foco é conseguir separar pessoas e problema. O modo de você lidar com as pessoas e o modo de você lidar com os problemas. Seja duro com os problemas, seja suave com as pessoas. Para os problemas, técnica, determinação, força. Para as pessoas, respeito e confiança. Seja duro com os problemas, seja leve com as pessoas. Aqui eu já recebi uma aula. Se a gente puder ter isso no nosso dia a dia, funciona. Professor, eu tenho certeza que eu vi isso em uma aula sua e me marcou muito no critério de negociação. Que o primeiro passo de uma negociação do líder é negociar com ele mesmo. Como funciona isso? Eu achei isso de uma profundidade. É simples, mas é profundo. Uhum. Como que funciona isso? Eu acho que isso é uma chave de passagem, passagem vitoriosa para as pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Nós negociamos todos os dias, durante todo o dia. Se a gente for observar, boa parte do nosso dia a gente está em interação com outras pessoas, e em muitas dessas interações existe a condição de interdependência, né? Nós negociamos porque nós dependemos dos outros, interdependemos uns dos outros, vamos dizer assim. A gente negocia porque a gente não pode sozinho conseguir um determinado resultado, por exemplo. Por isso que a gente precisa fazer a negociação. Uhum. A gente negocia dentro de casa, com os filhos, com o marido, com a esposa, negocia com os familiares, com os amigos, no ambiente profissional, você negocia com os colaboradores, com os clientes, com os fornecedores, com o governo, com toda, né, a comunidade onde você está inserido.
Essas negociações, elas tendem a ter um melhor resultado na medida em que você cuida da negociação primeira que a gente faz sempre, que é dentro da gente. As nossas decisões precisam estar muito bem claras e tomadas dentro para depois funcionarem melhor fora. Então, o que eu percebo muitas vezes em mim mesmo, e nos clientes, e nos alunos, e nas pessoas com quem eu contribuo para formações nessa área, é quanto mais a pessoa conhece a si mesma, quanto mais ela está resolvida consigo mesma, maior a capacidade dela de poder resolver fora, depois, as outras situações. Então, o que realmente eu preciso? O que realmente é importante para mim? Como é que eu resolvo essa negociação dentro de mim? Essas perguntas, às vezes, as pessoas não se fazem, mas elas veem os efeitos de não terem resolvido bem dentro delas. Os efeitos são frustração, eu tento compensar nos outros aquilo que eu não consegui para mim, eu tento que os outros façam para mim aquilo que eu não fiz, que eu deveria. Então, quando eu estou em conflito dentro, eu externo o conflito fora. Então, às vezes, as pessoas não têm paciência para fazer as conversas, às vezes as pessoas não têm paciência para ouvir o que é importante para o outro, não têm paciência para falar para o outro de uma forma adequada o que é importante para ele, não tem paciência para construir junto uma solução que funcione para o outro e funcione para você. E aí você tem, ou você inicia, um percurso de sustentação das boas soluções, sustentação das boas relações. Então, Ricardo, eu diria assim que essa relação a primeira relação que a gente deve estar muito atento, que é mais importante do que tudo, é a relação nossa com a gente mesmo, né? Claro que depois a gente, conhecendo mais o ser humano, entendendo que ele tem uma parte consciente, entendendo que ele tem um princípio inteligente dentro dele, que sempre dá o tom, né, do que é a melhor situação para ele, quando ele acerta essa negociação, quando ele alinha essa negociação, fora é muito mais fácil. Então, por exemplo, eu trabalho muito com técnicas de negociação, com muitas ferramentas de relação construtiva, das relações, da construção funcional das soluções. Nenhuma ferramenta funciona se você não está bem com você mesmo. Você pode ser o especialista em negociação. Se você está frustrado, se você naquele dia não está bem, se você não resolveu bem uma situação interna, tudo em volta é mais difícil, né? Nós sempre procuramos fora a solução que está dentro da gente. E esse critério da negociação realmente, conosco mesmo, comigo mesmo, é algo que te faz ter uma profundidade e buscar a solução dos problemas dentro. Então isso, eu nunca tinha ouvido falar em outros cursos que eu fiz de negociação. É sempre fora, é sempre o outro foco. E sempre uma vantagem numa negociação quase econômica e nunca uma vantagem humana. Então isso é de uma inteligência, de uma leveza que conforta a gente. Conforta, deixa a gente ciente de onde a gente quer chegar. E professor, outra pergunta. Como que um negociador consegue negociar só observando? E se há a possibilidade de negociar sem dar uma palavra? Depende do contexto, mas eu acho que o primeiro passo é você ter a capacidade de observar mesmo o que está acontecendo, entender o que é o contexto. As pessoas querem falar muito, né? Falam muito e ouvem pouco. Ouvir é uma forma de observar. Fazer perguntas é uma forma de observar, mas eu acho que aí seria muito difícil você realmente conseguir negociar sem se comunicar, sem usar, né, a tua capacidade de argumentação, de influência. E mesmo assim, a nossa capacidade de influência está totalmente ligada à nossa capacidade de entender o que é importante para o outro. O que são as restrições que ele tem, quais são os impedimentos dele, quais são os medos dele, quais são as preocupações que ele tem. Como é que eu vou influenciar alguém que eu não conheço? Não faz sentido. E aí as pessoas partem não para um processo de influência,
elas partem para um processo de coerção. Elas acabam querendo impor as suas vontades. E essas negociações elas tendem a chegar mais rápido no impasse. Só o fato de observar esses aspectos nos outros, eu já começo a entender o que eu posso fazer. Por exemplo, a gente pode observar que toda vez que a gente negociou com alguém, que a gente saiu com uma sensação não boa, assim, essa negociação não foi legal. Essa negociação foi muito estressante. Eu me senti desrespeitado, não senti que eu fui ouvido, não senti que a gente conseguiu chegar numa solução que funcionasse. O que aconteceu? O que o outro fez comigo que me deu essa sensação? A mesma coisa você pode reverter e entender que toda vez que você faz aquilo que você não gosta com os outros, você está gerando no outro a mesma sensação. Então, do ponto de vista de concretude, de realização, você tem que se comunicar. Você pode negociar, por exemplo, antes de começar aquela negociação, a partir da sua intencionalidade. A nossa intencionalidade, isso a gente estuda muito no método ontopsicológico, né? O que quer dizer intencionalidade? Quando você intenciona algo. Quando você direciona a sua vontade, vamos dizer assim. Então, mesmo numa conversa, sem falar uma palavra, você já está intencionando, o outro já sabe. Ele já está sentindo. E você consegue entender também a intenção do outro. De onde parte, de fato, aquela direção do que ele realmente quer. Isso volta naquela primeira pergunta que você fez. Você precisa estar muito centrado em entender a si mesmo, para entender qual é a tua intencionalidade, qual é a intencionalidade do outro. A negociação começa a se fechar ou vamos dizer assim, convergir para um lugar mais interessante se as intencionalidades estão também convergindo. Ou seja, tem uma fase antes, que a gente poderia chamar de intangível das negociações, e uma fase tangível. Não sei se foi esse o ponto que você estava, de algum modo, sinalizando aqui. É aquele ponto, né? A pré-negociação. Como que eu me apresento? De que maneira que eu estou fora? A maneira que eu estou fora é como eu estou dentro. E quando o líder e o humano conseguem observar isso, tu vai ter um ponto de vantagem se aquela pessoa vai servir ou não vai servir. Eu acho que tem que convergir, depende do que é o nosso escopo. Né? O escopo sempre é o ponto de referência. Qual é o escopo daquele negócio? Qual é o escopo daquela conversa? Esse é o ponto. A gente não perder de vista o escopo. Então, a preparação para as negociações, por exemplo, o brasileiro se prepara muito pouco para as negociações. Muito pouco. Essa primeira negociação dentro é a negociação também da preparação, é o antes. Né? Antes de eu me encontrar com qualquer interlocutor, como é que eu me preparo para as negociações? De forma geral, as pessoas negociam de uma maneira muito improvisada. Muitas vezes perdem o controle, perdem até o controle emocional numa negociação, quando um gatilho é disparado. Às vezes uma pessoa fala uma coisa porque sabe que vai te irritar. Como é que você vai reagir? Como é que você consegue organizar essa informação em favor, em vantagem daquilo que é importante para você? Em tudo isso você pode preparar, tudo isso você pode, se conhecendo também, se preparar para as negociações, nas relações. Senhor, sendo um pouco mais prático, hoje em dia, nesse mundo digital, internet, celular, como que tu sabe que tu pode trabalhar uma negociação pelo WhatsApp, pelo telefone? Porque com esse mundo corporativo, as decisões e negociações podem ocorrer por esses canais, por esses meios. Quais seriam a passagem que o senhor poderia dar para esse tipo de negociação? Como que a pessoa pode se dar conta disso? Porque muitas vezes tu faz a negociação, como tu falou, não se prepara para nada e vai fazendo. Hoje o canal digital ele é muito utilizado. E você tem, claro, a vantagem da velocidade, né? Às vezes da possibilidade de negociar com pessoas que não estão na mesma cidade que você, não estão no mesmo lugar, então te abre um
universo de possibilidades, como os aplicativos de mensagem, por exemplo, nos dão. Desvantagens é que você não tem a verificação da informação da paralinguagem, né? Você não sabe direito qual é o significado efetivo que aquela pessoa coloca naquela mensagem. Quando a gente está conversando aqui, por exemplo, eu estou visualizando toda a tua linguagem não verbal, né? Toda a tua expressão. Estou verificando, inclusive, o momento que você, quando fala, me sinaliza, né? Firmeza, dúvida, segurança ou não em relação àquele ponto. Quando a gente está escrevendo e mandando mensagem um para o outro, a gente quebra essa capacidade de fazer essa leitura complementar do que está acontecendo. Então a gente tem que estar atento a outros aspectos. Por exemplo, quando eu me comunico nas minhas negociações, eu tento ser o mais claro e objetivo possível. Porque se a gente está fazendo aqui muito rápido, digitando as coisas, fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, a minha recomendação é converse no WhatsApp ou mesmo encaminhando uma mensagem de e-mail como se estivesse conversando com aquela pessoa. Dê atenção para o que você está fazendo. Por exemplo, se eu estou conversando com você aqui agora e mandando mensagem no celular, provavelmente você vai ter a impressão de que eu não estou tão integrado aqui no ambiente e entendendo efetivamente o que você está me trazendo. Estou prestando atenção em duas coisas ao mesmo tempo. É muito comum negociações começarem a ficar complicadas porque as pessoas estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e não estão muito integrados ou ligados naquilo que estão realmente mandando para o outro. Objetividade, é importante que você seja objetivo, que você seja claro nas mensagens e que essas mensagens e essas interações leve para um encontro presencial, sempre que possível. Ou, se for tão longe, né, via Zoom, para você ter ou uma ligação telefônica, também tem um modo de você se comunicar por telefone que funciona melhor, sempre mantendo a objetividade e nunca perdendo o escopo. Toda vez que a gente estabelece uma relação, por exemplo, o que nós estudamos no método antropsicológico, nós falamos muito de díade, né? Nós estabelecemos uma díade. Essa díade tem um modo de você impactar ela de maneira positiva, né? Todas as relações, todos os encontros que nós fazemos, estabelece-se um campo, uma díade que pode ser funcional ou não. O ideal é que todos os nossos impactos sejam funcionais, né? Para que você possa ter a vantagem do resultado. Ou seja, nunca perder de vista o escopo, mesmo no meio digital, mesmo num Zoom, mesmo numa conversa direta, por exemplo. Né? Bom, professor, o que seria uma forma mais abrangente, para a gente encerrar esse primeiro bloco, o teu conceito de liderança? Porque hoje a liderança está muito em moda. Líder, todo mundo se intitula líder. Mas quem é o líder com aquela essência da palavra? Aquele líder que vai fazer autópsia histórica, né? Que vai realmente acontecer. Ricardo, eu acho que a gente tem um tema muito grande aqui quando a gente fala de liderança. E eu gosto muito desse enfoque que você deu, que é trazer não a liderança, que é esse aspecto geral, mas sim o ponto central, que é o líder, né? A pessoa. Quem é o líder? Quem é essa pessoa? O primeiro é alguém que decidiu ser líder. Tem um preço para pagar, né? A liderança tem o seu preço. Tem alguém que decidiu que vai responder à vida com aquilo que a vida lhe deu, né? Que essa capacidade, dentro do contexto onde ela estiver, que ela é chamada para fazer mais. Então o líder, ele tem esse chamado e essa responsabilidade. Líder é essa pessoa que aceitou se desenvolver, se colocar na situação do desafio para fazer mais e melhor para si e para o contexto onde ele está
envolvido. Então a gente vê em todos os lugares, né? Por exemplo, dentro de uma universidade, um professor que assume a liderança do seu trabalho, ele funciona para ele fica realizado, ele funciona para os alunos, ele funciona para o contexto educacional onde ele está. Um advogado que resolve assumir, né, a liderança do seu trabalho, o trabalho que você está fazendo aqui, né, de divulgar conceitos, ferramentas, técnicas, metodologias, conversas de experiências da vida das pessoas para gerar valor e inteligência, né? Mas isso te cobra um preço, né? Você tem que se organizar para estar aqui, você tem que avançar, não é fácil, né? Fazer os programas, fazer que as coisas funcionem. Depois, qual é o resultado disso? Então, o líder tem essa visão, ele não olha só para o dia, para o hoje, ele está fazendo hoje algo importante que vai deixar um legado. Então, acho que o líder é essa providência, né? Como na autopsicologia se fala, é uma providência do espírito para tantos, para muitos. Ele realiza a si mesmo por meio do melhor que ele oferece para os outros, né? Agora a gente vai entrar no segundo bloco, que é um bloco que eu conheci verdadeiramente faz 4 anos. Através do Recanto Maestro. Essa é a nossa referência nesse momento, né? Que é o estilo de vida. Algo que eu não posso me culpar porque eu não tinha conhecimento da ciência e de como essa ciência te conduz para um caminho objetivo, claro, porque é um método científico, ele é repetitivo, ele vai acontecer. E como funciona pro líder esse estilo de vida? E como é o estilo de vida do Marcelo Girardi? Vou começar pelo final aqui, o meu estilo de vida. Cara, meu estilo de vida, ele é voltado ou integrado àquilo que eu me propus, né? Por exemplo, o fato de vir morar aqui, sair do meu ambiente, sempre me desafia. Então, o meu estilo de vida, ele tem a dimensão da saúde física, por exemplo, né? Então, eu faço questão absoluta, semana que eu não consigo fazer os meus programas ali de atividades físicas, assim por diante, já muda, né? Então, eu faço questão absoluta de estar sempre em movimento, nas minhas atividades, tanto a parte física de treinos, mas também a parte lúdica, né? De jogar um tênis, de poder me movimentar, nesse tipo de escolha que a gente vai fazendo. A parte de alimentação, né, tem a ver com o estilo de vida, não é só comer, é como você come e o que você come, né? É aquilo que você coloca para dentro, o modo como você faz. Então eu gosto muito de cozinhar para os amigos e para mim, né? Principalmente para mim. E esse parece uma coisa simples e boba, mas é uma das coisas mais, talvez, mais significativas que a gente pode fazer para a gente mesmo, em termos de estilo de vida. E estilo de vida, enfim, essa não é uma expressão que foi cunhada na metodologia ontopsicológica. O professor usou isso para falar, olha, verifica o seguinte, se você quer um determinado resultado, você tem que ter um estilo de vida compatível com aquilo que você quer. Se você é um esportista de alto nível, você tem que ter um estilo de vida que faça com que o teu resultado depois se traduza, né, como reflexo daquilo que você escolheu. A mesma coisa em qualquer área da nossa vida. O estilo de vida significa escolha. Que escolhas que você tem? Então, o modo como se dorme, o modo como se come, o modo como se faz a sua própria higiene, ou seja, tudo você está cuidando de você para poder cuidar daquilo que você se propôs a fazer, né? E aí você está cuidando também dos outros, vamos dizer assim, porque seus clientes, as pessoas que você entra em contato, tudo isso é uma extensão do estilo de vida que você escolheu. Estudar sempre, escolher o que você assiste e o que você ouve tem a ver com o teu estilo de vida. Por exemplo, o que a gente assiste em termos de filmes, né, de seriados, de podcasts, materiais, vídeos disponíveis
na internet, é a mesma coisa que você está escolhendo o seu alimento. O que você coloca para dentro? O tanto que aquilo vai te... O que é aquilo em termos de nutriente, né? Tem um alimento nutriente biológico, mas tem o nutriente psicológico. Então, o meu estilo de vida leva em consideração todos esses aspectos. Então, eu me sinto assim, preparado física e mentalmente para fazer tudo que eu preciso. Tanto para estudar, quanto para me divertir, quanto para me relacionar, quanto para desempenhar dentro de uma sala de aula, numa consultoria, com familiares, com amigos, com colaboradores, com o meu contexto profissional, ou seja, o meu estilo de vida, ele leva em consideração, em primeiro lugar, a minha saúde física, minha saúde mental e a minha inteligência. Tudo que está compatível com isso está dentro do meu estilo e eu posso organizar. Tudo que é incompatível com isso, a minha resposta é não. É inegociável. É inegociável. Tem essa questão, né, que é o que a gente consome, né? A própria palavra diz, a gente é consumido, né? Por imagens, por escolha do alimento. E porque tu vai se tornar aquilo que tu és. Sim. Aquilo que tu consome, tu se torna. Exatamente, Ricardo. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser consumido. Porque hoje é muito fácil, nós somos vistos, né, como produtos. Então, nós temos que ficar muito atentos, porque senão a gente é consumido por todos os estereótipos, né, culturais que nós temos. E ao final do dia, vamos dizer assim, tem que fazer um balanço, né? Acho que a gente tem que fazer um balanço. Isso faz parte do estilo de vida também. Todo dia verificar o que a gente teve de ganho hoje. Não só o ganho financeiro, mas o ganho mental, o ganho de inteligência principalmente. A inteligência é o nosso maior bem, né? O nosso maior recurso. Ele é mais potente do que petróleo, ela é mais potente do que dinheiro, né? É a inteligência que gera todo o restante. Então, assim, preservar a nossa inteligência tem a ver com ter um estilo de vida compatível com isso. A gente sente que a gente vai ficando, inclusive, os anos vão passando e você vai ficando mais contente, você vai ficando mais realizado, você vai se sentindo mais capaz, você vai sentindo que a vida está se abrindo e não está se fechando. A gente vê muitas vezes as pessoas estão ali com seus, vão chegando nos 50, no meu caso 55, 60, 70, 80, se estão no percurso da própria vida, com inteligência, com essa forma de se relacionar consigo mesmo, também as relações em volta vão sendo cada vez mais produtivas, mais compensadoras. Então, é como se a vida fosse se abrindo, não fechando. A estrada não vai fechar, ela vai se abrir, né? Diga como que funciona e de que maneira que é essa expressão, ócio produtivo no estilo de vida. Muitas vezes as pessoas, finais de semana, ficam em casa e ficam no ócio. Netflix, sentado, dormindo, tomando uma cerveja. Mas existe o ócio produtivo. O que seria esse ócio produtivo para que as pessoas tomassem consciência e experimentassem isso? Olha, nesse ponto de vista, o famoso ócio, né, produtivo, ócio criativo, uma expressão que o Domênico De Masi trouxe para chamar a atenção, né, do que seria, o professor Meneghetti usa de um outro modo, né, ele usa como assim, o tempo livre do líder, o tempo livre do empreendedor, o tempo livre do empresário. O que ele faz no tempo livre dele? Como é que ele qualifica? E parece algo inofensivo, algo que não tem tanta importância, mas de fato o que muda todo o modo como a gente evolui, fortalece a nossa capacidade de liderança é o nosso tempo livre. Interessante, né? Porque o que a gente faz no nosso tempo livre tem um reflexo e um impacto direto quando nós estamos
no nosso jogo, no jogo que a gente escolheu, né? No nosso trabalho, exercendo a nossa atividade profissional, empresarial, de liderança. O tempo livre qualifica todo o restante. Como você aproveita o seu tempo livre? Ampliando, regenerando, por exemplo, né? Só trabalhar não dá, vamos dizer assim. Não é esse vamos dizer assim, o princípio fundamental, o ponto fulcral de tudo. O trabalho é o jogo onde a gente realiza, né, o nosso potencial, a gente se desenvolve por ali. Mas a vida tem várias outras dimensões. O que a gente faz nessas outras dimensões? Como é que a gente se regenera? Uma boa comida, uma boa conversa, um filme escolhido, né? Como é que você vai se organizar nesse tempo livre para fazer as suas leituras, para conseguir ficar sozinho. As pessoas têm medo de ficar sozinhas hoje, né? Então, o tempo livre tem que estar com outras pessoas. E às vezes é exatamente o contrário, tempo livre para você. E quando você está trabalhando, você está, né, no dia a dia, você está sempre em interação. E esquece de fazer a negociação. Por isso que aquela negociação inicial que você falou, ela às vezes não funciona muito bem, porque a gente nem se conhece. Você está negociando com um desconhecido, né? E aquela questão, né? Se tu não consegue ficar sozinho, será que tu não é uma boa companhia para ti mesmo? Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Tu tem que celebrar às vezes estar sozinho, porque tu tem que ser a tua melhor companhia. Hoje, um dos meus maiores prazeres é estar sozinho. Porque a gente está sempre em contato, né? Muito do nosso dia é contato. Quando eu estou sozinho, eu tenho um prazer gigantesco, porque é o momento onde eu vou me reorganizar, é onde eu consigo fazer as minhas coisas com calma. É um luxo, eu acho que hoje em dia você está sozinho, né? Conseguir ter o teu espaço. E hoje no meu tempo livre eu venho tendo um estudo, que é estudar a origem das palavras. Então eu comentei com o professor. Eu procuro as palavras que eu mais trabalho, que eu mais me relaciono, e procuro a origem. E quando tu procura a origem das palavras, tu começa a ter um senso de responsabilidade em usá-las. E nós estávamos falando de estilo de vida, né? E ócio criativo, ócio produtivo. E aí as pessoas querem fazer negócios, né? Eu adoro essa palavra hoje. As pessoas falam, eu sou negociante, eu quero fazer negócio. Mas o que é o negócio? É negar o ócio. Mas se tu nega o ócio, eu vou poder observar através de uma negociação se eu posso negociar com essa pessoa ou não, ou o que ela está falando é apenas da boca para fora e ela não realizou. Ela está realmente negando o ócio com o seu estilo de vida, está congruente com o que ela faz. Então, quando tu consegue buscar essas informações primeiro dentro, tu começa a ter uma responsabilidade com as palavras. E depois esse simples poder de observação, e isso que eu falei ali na questão de negociar em silêncio, às vezes tu ficar em silêncio e observar, tu já começa a construir uma negociação propositiva que faça sentido para ti. Sim. O ócio nesse sentido da negociação é você se mexer, porque você vai precisar não ficar parado. Né? Se mexer significa se preparar bem, significa estudar a situação que você está se propondo a negociar, significa estudar o outro, significa que você tem sim que se reorganizar para fazer a tua comunicação funcionar melhor. Por exemplo, uma das coisas mais comuns que eu vejo é as pessoas ficarem com preguiça de fazer mudanças. Mudanças no modo de falar, no modo de escutar, no modo de se comunicar. Até as perguntas as pessoas ficam com preguiça ou às vezes não sabem ou não querem, por exemplo, negar o ócio de ir pesquisar. Qual é o tipo de pergunta que funciona melhor nas negociações? Que perguntas que eu poderia fazer antes de me encontrar com aquele meu interlocutor que poderiam ajudar a entender melhor a situação e gerar soluções mais criativas? Por exemplo, nós temos, vamos dizer assim, de forma geral, as pessoas têm mania de fazer perguntas muito fechadas. Elas querem saber um sim ou não, uma resposta muito pronta. Então elas fazem perguntas fechadas. Você não acha que isso poderia funcionar?
Você não acha que essa proposta está boa? Sim. Você não acha que isso poderia funcionar para o seu cliente? Você não acha que isso é justo? Tudo são perguntas fechadas. Nas negociações, a gente usa a regra de Pareto, né? 80-20. Só que inverte. As pessoas normalmente usam 80% de perguntas fechadas e 20% de perguntas abertas. Que a gente tem que inverter o processo. Usar 80% de perguntas abertas e 20% de perguntas fechadas já muda muito das nossas relações. As pessoas não perguntam mais porque não têm mais curiosidade. Uma conversa que está se começando sobre a resolução de um problema, por exemplo, se ela começa com perguntas, ela tem uma grande chance de levar a um lugar muito melhor e mais criativo e não a um impasse do que se eu não começasse com perguntas, começasse dizendo apenas o que eu acho, como é que eu vejo a situação, o que é importante para mim, o que eu acho que é a solução do problema aqui. A gente tem mania de defender os nossos argumentos e não entender os argumentos dos outros. E não fazer juntos um processo de verificação de como que a gente poderia ser criativos aqui. As melhores ou as grandes descobertas da humanidade não começaram com afirmações. Bom, vamos para o terceiro bloco. A gente se estendeu bastante, porque está muito bom, que é a vantagem jurídica. O que esperar de um advogado? Como que um advogado pode negociar uma causa? Porque quando tu vai para o judiciário e tu vai para frente do juiz, não tem uma negociação. Claro que tem, de uma certa forma. Mas de que maneira que um advogado pode solucionar uma causa, colhendo o real humano das partes e resolver a situação? Como que tu, já que tu trabalhou em tribunais de justiça, como que um advogado pode contribuir mais com o seu cliente usando outras ferramentas que não tem nada a ver com direito? Essa é uma pergunta muito intrigante, Ricardo, e eu tenho visto isso ao longo desses 20 e poucos anos de trabalho com a resolução consensual de disputas e a oportunidade de acompanhar também. Eu não sou advogado, não sou formado em direito, minha formação é numa outra estrada. Ela vem na parte de administração e gestão e depois a parte, né, de liderança. E eu tenho acompanhado ao longo desses últimos 20 anos, mais de perto, os advogados, essa transformação que os cenários estão acontecendo, que estão pedindo transformações para os advogados. Eu tenho vários clientes que são advogados, que me pedem exatamente esse percurso, vários cursos, né, e consultorias exatamente para o público, e participo de outros programas, né, tenho livros, artigos em livros publicados pela própria OAB Nacional, Conselho Nacional de Justiça, Comissão Especial de Mediação dentro das OABs, no Conselho Federal da OAB, falando sobre o tema. Vários colegas que são, inclusive, advogados, que escrevem para advogados em relação a essas mudanças. O diferencial competitivo hoje, na minha forma de ver, para o advogado, é a capacidade dele de conseguir o que é importante para o cliente dele sem ter que judicializar ou sem ter que ir para os tribunais. Ir para o tribunal é importante, fundamental, em determinados aspectos, sem dúvida. Mas boa parte das situações conflitivas podem ser resolvidas fora dos tribunais. E a gente está falando de um meio sobrecarregado, saturado, que diminui vamos dizer assim, a capacidade de controle sobre o resultado daquilo que é importante para o seu cliente. Então, hoje o advogado ele está sendo chamado realmente cada vez mais, principalmente o advogado que trabalha muito com a área empresarial e com a área de família, ele está sendo chamado a ajudar a levar os clientes dele para uma solução que funcione muito bem para o cliente dele, economizando tempo, dinheiro, preservando relação e mantendo o controle sobre o resultado. O que faz isso? Mais rápido. Preserva a relação com o outro lado. Por exemplo, sócios, empresas que são parceiros comerciais, clientes,
daquelas empresas, tudo isso não faz sentido eu romper a relação. Eu rompo a relação, eu rompo o resultado. Eu me distancio do resultado contínuo. Controle sobre o resultado e recorrência da disputa. Olha que interessante. Onde que está a vantagem nesses 4 aspectos objetivos? Na negociação, na resolução construtiva de soluções. Os advogados começam a perceber que essa não é uma habilidade que concorre com a capacidade dele de judicializar, de trabalhar naquilo que ele foi cunhado para isso. É uma habilidade complementar, é uma competência, melhor dizendo, que fortalece os escritórios de advocacia, que fortalece a capacidade. Então em muitas situações, agora, por exemplo, eu estou numa negociação que me é trazida por um escritório de advocacia que me pede para fazer a intermediação do cliente dele com o outro lado para chegar em consensos. Então, em vários momentos eu faço esses percursos e eu tenho que colocar 2 escritórios para conversar e ajudar esses escritórios a conversar. Boa parte do meu trabalho é criar esse canal de negociação que funciona. Te diria assim, 90% das vezes eu consigo os acordos, eu consigo ajudá-los a chegar em soluções que funcionam muito bem. Os advogados recebem mais rápido, os seus clientes não ficam uma eternidade para conseguir resolver a situação. Aquela disputa não gera filhotes, né, como se diz, porque a recorrência da disputa diminui, porque a gente realmente consegue trabalhar os aspectos causantes. Tudo isso, Ricardo, na minha forma de ver, beneficia o ser humano, beneficia o humano, né? O humano tem outros projetos, né? Nós temos, se a gente for olhar o quanto que a gente pode desperdiçar de vida no litígio, isso deveria ser um indicador econômico, inclusive, né? Mas aí vamos chamar de indicador existencial. Se a gente fizer a pergunta, quanto de vida você está disposto a colocar nesse conflito? Quanto que você vai ficar sem dormir pensando naquela situação? O quanto que você vai deixar de ganhar porque aquele conflito não foi resolvido? Ganhar do ponto de vista emocional, do ponto de vista relacional, mas também do ponto de vista financeiro. Ou seja, quais são os custos de oportunidade que a gente acaba, né, perdendo aqui quando a gente está dentro de uma situação conflitiva. Então, o conflito, em regra, deveria ser como uma cirurgia, assim, ela é a última opção de todas, a judicialização, quando um conflito acontece. Eu diria assim, nós temos uma capacidade muito grande, eu vejo o papel do advogado é fundamental. O cliente confia de 0 a 10, ele confia 10 no advogado dele. Se o advogado entende que aquilo poderia ser resolvido por uma negociação, a capacidade dele influenciar o cliente para ir para aquele caminho é muito alta. E agora me surgiu uma última pergunta. Realmente, o advogado influencia muito o cliente, 100%. Mas existem aqueles advogados estereotipados, que vêm com aquela lógica da faculdade, de agressividade, de não fazer o negócio, assim tu vai ter problema. Como eu falo, o empresário hoje, ele, se não tiver algum problema, um risco, o empresário não é empresário, porque ele trabalha com risco a todo momento, e o advogado que se coloca naquela caixinha, não faz. Qual que é o momento e como o líder tem que observar que está na hora de trocar o profissional? Eu tenho visto isso acontecer com mais frequência do que eu imaginava hoje em dia. Por exemplo, eu tenho uma amiga, colega de trabalho dessa área de mediação, por exemplo, em São Paulo, que outro dia, a gente conversando, ela estava me relatando exatamente isso. Um empresário procurou para fazer uma primeira entrevista, para contratá-la como mediadora, e ela fez a seguinte pergunta: eu estou vendo que o senhor não veio com o seu advogado. Ele vem em um outro momento, o senhor quer que eu converse com ele depois? Deixa eu entender melhor. E ele falou: pois é, o meu advogado não veio porque eu
o desconstituir. E eu estou procurando um outro para atuar comigo nessa mediação. E eu o desconstituí porque eu estava com o processo no Tribunal de Justiça e lá eu fiquei sabendo que eu poderia ter feito uma mediação. E ele não me falou nada. E eu estou num conflito com um outro empresário. E não é assim que eu trabalho. Eu não gosto disso. Eu gosto de manter as minhas relações. Então o fato dele não ter me comunicado que a gente poderia ter ido nesse caminho fez com que eu perdesse a confiança nele, porque ele sabe o meu estilo. Então veja que interessante, os empresários que realmente querem fazer negócio, eles ficam longe dos tribunais. Porque eles sabem que os tribunais deterioram as relações. Eu estou com um processo contra você. Como é que vai ficar a nossa relação comercial, por exemplo, etc. Então, sem dúvida, eu acho que hoje os advogados que de algum modo não estão pensando nisso de forma séria, deveriam, porque seriamente o contexto está mudando, os empresários estão entendendo, isso começa a entrar hoje já nas primeiras conversas, por exemplo, nos conselhos, né, nas gestões de conselhos, já entra essa conversa. Os contratos começam a ser feitos desse modo, né? Eu vou fazer um contrato com você, as quantias são relativamente altas, a gente já coloca a cláusula compromissória de negociação e de mediação. O que a gente está falando? Esse contrato aqui, nós estamos de boa fé fazendo porque a gente está entendendo que vai funcionar para os dois. É nesse momento que a gente está estabelecendo o seguinte: se algum problema acontecer no meio do caminho, a gente não vai direto para um tribunal de justiça. A gente vai primeiro tentar negociar. Se a gente não conseguir, a gente vai para a mediação. E se a gente não conseguir, aí a gente vai ter que judicializar. O que eu estou dizendo para você? Eu não quero ir para a guerra. E provavelmente todo contrato, você que é um advogado super experiente, se conhece algum contrato que não deu alguma coisinha para ser discutida no meio do caminho, depois um contrato de 2 anos, 3 anos, 4 anos, sempre tem uma mudança que acontece. Né? Então, sem dúvida, eu acho que nós estamos da luz amarela para vermelha. Empresários, tomem muito cuidado com o modo como lidam com as suas situações conflitivas, porque elas podem, inclusive, afundar uma empresa. Professor Marcelo Girardi, uma das entrevistas mais longas que eu tive, mas de muito valor. Quero te agradecer. Peço desculpa, você viu que eu falo bastante, né? Não, mas é que a gente ouve com atenção e fica preso nas tuas palavras, porque elas fazem sentido dentro, né? E eu tive uma aula aqui, eu captei, eu tive uma aula. Estamos aprendendo juntos aqui. Tive uma aula. E espero que vocês também tenham gostado, porque foi algo de muito valor. Esse podcast ocorre todo sábado na Rádio CDN e também fica nas nossas redes sociais, no YouTube, como também no Instagram. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Ricardo. Foi uma satisfação, um grande prazer estar aqui com você. Parabéns pelo trabalho. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Podcast Liderar é um Direito, com Ricardo Siqueira.